Capítulo 3. A vida e os organismos. O corpo renova permanentemente a sua energia e está sempre eliminando resíduos e reparando as partes feridas ou doentes. Essa energia é chamada de vida. A vida não é gerada ou produzida dentro do corpo, pois é ela quem produz o corpo. A semente que é armazenada por anos vai crescer quando for plantada no solo, e assim produzirá a planta. Mas a vida da planta não é gerada pelo seu crescimento, é a vida quem faz a planta crescer. A performance da função não é a causa da vida, é a vida a causadora da performance da função. É ela quem distingue a matéria orgânica da matéria inorgânica. Ela é o princípio de força que causa a organização e constrói os organismos. Esse princípio de força é inerente à substância, pois toda a vida é uma. Esse princípio de vida é o princípio da saúde humana e é colocado em ação construtiva quando o homem pensa de uma certa maneira, desde que suas ações correspondam ao seu pensamento. Ele não pode esperar saúde se comer, beber, respirar e dormir como um homem doente. Existe uma única substância da qual todas as coisas são feitas. Essa substância está viva e é o princípio da vida no universo. Ela criou a si mesma e todas as outras formas de vida orgânica, pensando nos movimentos que produzem essas formas. A substância original pensa apenas em saúde, porque a saúde é a única verdade. A substância sem forma conhece toda a verdade, porque ela é tudo e está em tudo. Ela é todo o poder. A vida consciente, que conhece a verdade e tem todo o poder, não pode cometer erros ou funcionar de forma imperfeita. Ela não pode pensar em doenças ou ser doente. O homem é uma forma dessa substância original e tem uma consciência própria, mas essa consciência separada é limitada e, portanto, imperfeita. Por causa desse conhecimento limitado, o homem pensa de forma errada e, dessa maneira, ele causa as disfunções do seu corpo. A doença não é o resultado imediato do pensamento imperfeito, mas ela chega quando esses pensamentos se tornam um hábito. Todo o pensamento que o homem segura em sua mente tende a se manifestar em seu corpo. O homem também falha em aprender como controlar as funções voluntárias de uma maneira saudável. Ele não sabe quando, o que e como comer. Ele sabe muito pouco sobre respiração e menos ainda sobre o sono. Ele faz todas essas coisas da maneira errada e em condições impróprias, porque negligenciou o verdadeiro guia de conhecimento da vida. Ele escolheu viver pela lógica ao invés de pelo instinto. Sua única saída é começar a agir da maneira correta, e certamente ele pode fazer isso. O intuito desse livro é ensinar a verdade, e através dela o homem não poderá errar. O pensamento da doença produz as formas da doença. O homem deve aprender a pensar em saúde, e como a substância original toma as formas do seu pensamento, ele manifestará a saúde e um perfeito funcionamento do seu corpo. Aquelas pessoas que foram curadas ao tocarem nos ossos do santo foram, na verdade, curadas ao pensar de uma certa maneira, e não por algum poder emanado dos ossos. Não existe nenhum poder nos ossos de um homem morto, seja ele santo ou pecador. As pessoas curadas pelos alopatas ou pelos homeopatas também são curadas, na verdade, por uma certa maneira de pensar. Não existe droga que tenha nela mesma o poder de curar. As pessoas que foram curadas por benzedores e afirmações também foram, na verdade, curadas ao pensarem de uma certa maneira, pois não existe poder curativo em palavras. Todos os doentes curados por qualquer sistema foram, na verdade, curados por pensarem de uma certa maneira. E se você fizer um exame profundo, verá que é assim. As coisas essenciais
são a fé e uma aplicação pessoal dessa fé. As pessoas que tocaram os ossos do santo tiveram fé, e sua fé foi tão grande que no momento em que tocaram as relíquias, cortaram todas as relações mentais com a doença e se unificaram mentalmente com a saúde. Essa mudança mental foi acompanhada por um sentimento intenso que penetrou as profundezas de sua alma e colocou os princípios da saúde em uma ação poderosa. Pela fé, elas declararam que estavam curadas, cortaram os laços com a doença e se conectaram com a saúde. Essas são as duas coisas que o farão ficar bem. Primeiro, declare a sua saúde através da fé. Depois, corte todas as relações mentais com a doença e crie uma conexão com a saúde. Quando fazemos isso mentalmente, tudo se manifesta fisicamente. Se o seu pensamento está sempre relacionado com a doença, você alimenta um poder que causa a doença em você. Quando você concentra os seus pensamentos na saúde, você alimenta um poder que manterá você em perfeita saúde. No caso das pessoas curadas por remédios, o resultado é obtido da mesma maneira. Elas têm uma crença consciente ou inconsciente na eficácia desses medicamentos e, assim, desenvolvem relações mentais com a saúde. A fé pode ser inconsciente. É possível para nós termos uma fé subconsciente em coisas como medicamentos, mesmo quando não acreditamos em sua eficácia de forma objetiva. Essa fé subconsciente será suficiente para trazer o princípio da saúde em ação. Muitos que têm uma pequena consciência dessa fé são curados, enquanto outros que têm uma grande fé não são curados por não fazerem uma aplicação pessoal dessa fé. Na ciência do bem-estar, nós temos 2 pontos cruciais a considerar. Primeiro, como pensar com fé. E segundo, como aplicar esse pensamento em nós mesmos para acelerar o princípio da saúde. O começo de tudo é aprender no que pensar.